Bom dia, galera do canal Futebol Total Oficial. Bom dia para você que já tá acordando cedo aí, você que tá assistindo esse vídeo, tomando seu cafezinho, já se preparando aí para trabalhar nesta quinta-feira. Bom dia para você e um bom dia especial aí para o Francisco. Deixou o seu comentário no vídeo anterior e colocou bom dia, que Deus abençoe todos nós palmeirenses. Sou de Cascavel, Paraná. Então um abraço aí para o Francisco e todos de Cascavel, torcedores palmeirenses. Nesse vídeo, antes de falar do vídeo, você que deseja ter o seu comentário assim no início do vídeo, igual o Francisco, é só você deixar o seu nome aí, sua cidade, de onde você está falando, do Brasil ou de fora do Brasil. Deixa o seu comentário também. O melhor comentário nós estaremos trazendo aqui no início do vídeo, assim como o do Francisco. Então nesse vídeo estaremos trazendo aí o mercado da bola do Palmeiras. Pessoal, o Palmeiras está negociando com muitos jogadores e muitos jogadores que são especulações, né? Às vezes o Palmeiras nem está negociando, mas a mídia vai lá e fala, né? Como a gente traz aqui no nosso canal, então tem que falar do que a mídia está falando. No final do vídeo eu vou dar uma pincelada em cada jogador, principalmente no ataque. O Palmeiras está buscando um centroavante. Fica até o final do vídeo, que no final do vídeo eu vou trazer aí os nomes dos jogadores que o Palmeiras está negociando. Antes de soltar o vídeo, quero convidar você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ativa o sininho das notificações para você não perder nada. Tudo do Palmeiras, tudo do Verdão, você encontra aqui no nosso canal Futebol Total Oficial. Então vamos para o vídeo e daqui a pouco nós estaremos de volta. Bora lá, rapaziada, falar do Caio Paulista, que fez os exames médicos no Palmeiras e tá por isso aqui um pouquinho para ser anunciado. Então até aqui, Aníbal Moreno, o Caio Paulista e o Bruno Rodrigues, os três reforços. Bruno para o ataque, o ala, o Caio para ala, lateral esquerda, né? E o Aníbal para ser o 5. Eu gostaria, acho que o Palmeiras precisa, para fechar o elenco, mais um camisa 10, né? E mais um camisa 9, posto que o Hendrick vai embora lá para maio, junho. Eu queria saber a sua opinião, o que é que você pensa, quais posições e mais. O canal, eu tenho uma postura seguinte, eu tenho várias informações que estão aqui, estão ali, de negócio, de conversa e tal, mas não tem fechado. Então não vou especular. Especulação faz mal para o Palmeiras. Prefiro não postar nada do que postar mentiras. Abraço! Foi difícil num primeiro momento. Chegou a ficar quase 2 meses sem ser escalado pelo Abel, sem ter uma oportunidade de jogar, para proteger o jogador. Acho que essa é uma diferença, por exemplo, que a gente pode traçar com outros clubes. Se a gente traçar com o Corinthians, o Yuri Alberto, por exemplo. Jogador que não foi bem na temporada passada, mas que não tinha uma outra opção a ele. Então ele jogava todos os jogos, bem ou mal, o Yuri Alberto era escalado. No Palmeiras, o Palmeiras tinha, por ter Rony, por ter Hendrick, como proteger o Flaco nesse momento de adaptação. Não dá sinais ainda de que seja um jogador que vá vestir a 9 simbólica do Palmeiras e vá sair fazendo um gol atrás do outro. Mas é o único jogador no elenco do Palmeiras hoje com essa característica, um jogador para fazer pivô. Acho que o melhor momento dele foi em determinado momento do Campeonato Brasileiro do ano passado, em que o Palmeiras chegou a ter 4 atacantes e ele jogou no lugar do Veiga, que o Veiga teve um problema físico, e ele foi quase um meia, um segundo atacante, saindo um pouquinho mais da área. Como um definidor, ainda está longe disso. O Bruno Rodrigues chega para uma vaga do lado esquerdo, Kaká, para suprir um movimento que o Abel faz com o Breno Lopes ali, pode ser uma opção a mais. Como a gente tem pouco tempo aqui, antes de falar do São Paulo, rapidinho, o Arthur acabou queimado pelo fato dele trocar muita posição, principalmente jogar na esquerda quando o Rony se machucou e tal. Quem trocou a posição foi o Abel, né? Eu acho que ele fez isso queimado de forma pelo errada. Abel. Pelo Abel. Eu acho que Abel. o Abel fez isso de forma errada. Ele jogou o lugar dele no lado direito, né? E aí... Ele tentou encontrar soluções naquele período em que perdeu o Dudu e essa me pareceu claramente não ser a ideal. Eu tive essa sensação. Acabou sendo, entre aspas, queimado pelo próprio Abel. Mas ele já estava mal, né? Saídas do São Paulo aqui. A gente tem menos de 2 minutos para encerrar o programa. Eu sei que o Raí tem uma informação importante. Põe na tela para a gente propostas. Aqui. Um deles é Arthur. Arthur que chegou muito bem nessa temporada, depois caiu um pouquinho o rendimento, mas enfim, o Alviverde negocia o atleta com o Zenit. Mais um, novo, né? Zenit. É impressionante.
O desfecho da transferência depende agora do jogador, que ainda não tem certeza se deseja seguir para a Europa. A proposta por Arthur gira em torno de 80 milhões de reais, além de 16 milhões em bônus. Caso o negócio não aconteça, o atleta vai se reapresentar normalmente com o restante do grupo do Palmeiras no dia 8 de janeiro. O que fazer com... Bom, não cabe mais ao Palmeiras decidir, o Palmeiras já tomou a decisão, pelo Palmeiras tudo bem, ele sair. O jogador é que vai definir o seu futuro, meu caro Lazzarini. E a gente tem que falar de 2 Arthurs, né? Um Arthur que chegou quando vem para cá no primeiro semestre, e o Arthur do segundo semestre, que cai assim assustadoramente após uma data FIFA. Mais uma vez a gente lembra, né? Ele não, mesmo não tendo sido convocado. Ele não foi convocado para a seleção brasileira. Mas o Palmeiras parece que sente, né? Não sei se os jogadores ficam muito tempo sem treinar, a cabeça vai longe. E o Arthur, que começou voando, a gente lembra, o Arthur tinha uma média de quase 1 gol a cada 2 jogos, né? Fazendo gols importantes em Libertadores, gols importantes no Campeonato Brasileiro. Realmente despenca E ainda acho que a gente vai falar depois da lesão do Dudu, quando o Abel também mexe no esquema, atrapalha um pouco também, porque você perde um jogador como o Arthur. Você não perde um jogador de referência de ponta, ele acaba entrando em alguns jogos no segundo tempo, não consegue desenvolver mais, não marca mais gol nessa reta final. Então, assim, não sei, acho que o Arthur tem mercado ainda no Palmeiras, se quiser ficar, mas, né, pelas cifras milionárias, mais uma vez, que você mostrou ali pra gente, Tomás, acho que vai acabar indo, né? E o Palmeiras já foi buscar, por exemplo, o Bruno Rodrigues, né? É um jogador que pode jogar na mesma posição do Arthur. Tá certo. Mas você entende que o Arthur permanecendo, o Palmeiras ganha muito com isso? Ele pode jogar ainda mais em 2024? Exatamente. Se ele for o Arthur do primeiro semestre, acho que o Palmeiras ganha muito. Acho que é um jogador importante para a sociedade esportiva, né? Muito bem. Já o Flaco Lopes, em relação a esse jogador, o Palmeiras não tem intenção nenhuma de negociar. Segundo o jornalista Gustavo Soler, nosso colega aqui do Grupo Bandeirantes de Comunicação, repórter da Rádio Bandeirantes, o River demonstrou interesse no atacante, mas o Palmeiras descartou essa transferência. Flaco Lopes, que entrou em várias partidas ao longo da temporada e acho que a partir do segundo semestre começou a ter mais oportunidades e fez alguns golzinhos também, né, Laza? E é jovem ainda, né? Assim, o Flaco, às vezes o Palmeiras pega, às vezes, um pouco no pé. Esse aí foi no finalzinho, né? O jogo contra o Cruzeiro. Foi um gol importante, inclusive, dele. Agora, tem muito para se desenvolver. O Flaco, né, nas mãos do Abel, foi muito importante, né? A gente lembra que ele chega junto com o Merentiel já foi para o Boca. Imagina agora o Flaco indo para o River, mas é mais uma opção. E o Palmeiras acho que tem que realmente olhar para essa posição de ataque com carinho. O Palmeiras não pode esquecer que em julho, o Endrick vai embora. Né? E hoje, ele sendo esse camisa 9 referência do Palmeiras, a equipe aí vai ter que ir atrás de um jogador referência, a não ser que o Abel chegue no Flaco e fale, por favor, né, faça gols que a gente vai precisar de você para ganhar títulos. Exato, você falou, esse gol foi importante. Quando aconteceu esse gol, que a gente mostrou agora contra o Cruzeiro, a gente achava que... já tinha acabado, né? O Botafogo já estava lá. Eu acho que deve ter torcedor que deve ter pensado, poxa, legal, gol no final, a gente vibra, mas... poderia ter deixado para sair esse gol num outro momento, num jogo de Libertadores. Ninguém poderia imaginar, né, o quão importante seria esse gol, porque essa e outras vitórias ali em momentos em que já ninguém contava com a possibilidade de uma virada no campeonato, fizeram com que o Palmeiras, no momento em que o Botafogo começasse a patinar, ou começou a patinar, né, ou no momento em que o Botafogo começa a patinar, o Palmeiras teve sim a chance matemática de reagir, de buscar o seu título brasileiro, o bicampeonato brasileiro. Bom, outra transação... Vamos falar do Bernardo. O Atlético Mineiro e o Palmeiras estão disputando a contratação dele. Segundo a apuração do UOL, os 2 clubes já marcaram uma reunião para essa segunda semana de janeiro com o jogador que está com 31 anos. O Bernardo tem contrato com o Panathinaikos da Grécia até junho desse ano e aí depois ele pode assinar sem custo. Já pode assinar a partir de agora, na verdade, sem custo, com qualquer outra equipe para chegar aí sim no meio do ano. Só que o Palmeiras negou esse interesse aí, PVC. O Palmeiras nega o interesse. Você tem isso também, né, Hernan? Sim, que não há nada sobre Bernard. E até ontem eu recebi uma mensagem assim um pouco mais na base da zoeira. Tá vendo? Falei para você que não tinha nada de Marcos Leonardo. Olha aí, ó. Benfica fechou, assim, na base da gozação.
Mas o Palmeiras está bem cautelosinho, assim, tá bem misteriosinho. Eu falei, culpa de vocês que estão muito misteriosos. Mas o Palmeiras está certo nessa história, eu acho. Tem uma coisa que a gente vai pegando as pistas, né? Então, por exemplo, Sim. ontem de novo surgiu a história de Carlos Vinícius. Carlos Vinícius não é um jogador que o Palmeiras quer. Não é perfil Palmeiras. Quando você pega o Bernard tem uma coisa que poderia ser, por isso sempre vale a pena você duvidar e ir atrás da informação precisa, com o empresário, com o dirigente, com quem você consegue falar. O Bernard é um jogador de 31 anos. 31 anos não é perfil Palmeiras. O Palmeiras vai contratar jogadores, tirando a oferta do Cauli, que o Palmeiras deixou claro que era uma exceção. Jogador de 31 anos é muito difícil ser o perfil do Palmeiras. Agora, tinha uma pista na direção contrária. Qual é? O Bernard está jogando por dentro. Então, ele poderia ser o reserva do Veiga e ele poderia ser um jogador para os dois lados. A polivalência que o Abel quer, o Bernard oferece. Mas é um jogador de 31 anos, não é perfil de contratação do Palmeiras. É caro e não tem revenda. E aí, quando você vai para apurar, de fato, a resposta vem. Não está acontecendo. O Atlético é uma outra situação. O Atlético, sabe que o Bernard de infância era cruzeirense. Mas o Bernard tem uma relação com o Atlético, porque foi campeão da Libertadores no Atlético. E tem uma relação com o Felipão, né? O Felipão, se a gente lembrar na seleção brasileira, era o Bernard alegria nas pernas. Mas o Felipão gosta muito do jogador. Então, assim, ontem eu conversei com algumas pessoas até para ir atrás dessa notícia, e o que me disseram é que o Atlético Mineiro demonstra interesse pela história, demonstra interesse pelo fato do Felipão gostar, mas que também não tem nada avançado, que não tem nada ali sacramentado ou perto de assinar. O que tem é uma possibilidade, uma brecha. E o Palmeiras, as próprias pessoas que trabalham com o Bernard me disseram, não vai acontecer. E o Palmeiras disse, não é o perfil, ou seja, não esqueçam essa história de Bernard no Palmeiras. Mas você acha que ele vai para o Atlético ou não? Assim, o movimento me pareceu ser muito ao contrário, não do Atlético indo atrás, e sim, olha, tem o Bernard aqui, e aí? Né? Ah, sim, o Bernard é um grande jogador, tem história aqui, o Felipão gosta, vamos ver. E aí você tem um início de conversa. Mas o que eu tenho é que essa conversa não está avançada ou ela ainda não deu encaixe, não deu o famoso match ainda. É só assim uma coisa, olha, o Bernard tá aqui, fim de contrato, tem história aí. Poxa, que legal, adoramos o Bernard. O professor Felipão também gosta muito. Podemos ver. É o famoso, vou ver e te aviso. Chat, torcedores do chat, que são torcedores do Galo, vocês querem Bernard? Digam aí, por favor, e repito o pedido de likes aqui, hein? Hoje eu deixei passar a nossa meta de likes, mas eu vou fazer essa meta diária para VC. Sem likes, não há prancheta. Já tinha acreditado. Ele vai dar um livro aqui, ó. Vou arrumar um livro para jogar para. Ó. A gente vai arrumar um brinde depois. Quero fechar o vídeo para falar sobre o Palmeiras, que está tentando atravessar o Flamengo. Essa rivalidade entre Flamengo e Palmeiras é sempre muito quente. Pois bem, na semana passada surgiu a notícia de que Evander, meio atacante formado na base do Vasco, que fez sucesso na Dinamarca e hoje joga nos Estados Unidos, interessa ao Flamengo. Inclusive, nos últimos dias, também surgiu a informação de uma proposta de 6,5 milhões de euros do Flamengo. Agora, o nosso Palestra, site que acompanha o Palmeiras, afirma que o Verdão também sondou o atleta. Não houve proposta definitiva, mas o Palmeiras quis entender as condições do negócio porque entende que esse meio atacante pode ser o cara a fazer a diferença na temporada que vem. Na temporada atual, né, que já mudamos de 23 para 24. Só para trazer alguns números do Evander, nos tempos de Midland, lá na Dinamarca, 165 jogos com 50 gols e 40 assistências. Números bem bons. Foi contratado pelo Portland Timbers na virada de 2022 para 2023, contratação mais cara da história do clube, 8 milhões de euros, e ele se tornou o principal jogador do time, o melhor jogador na opinião do torcedor, temporada de 29 jogos, 11 gols e mais 4 assistências. Importante lembrar que o Palmeiras
tem feito contratações importantes. O Aníbal Moreno, por exemplo, custou 7 milhões de dólares fixos, mais 1 milhão de dólares em bônus. O Palmeiras tem capacidade para fazer uma oferta maior do que os 6 milhões e meio de euros do Fla pelo atleta. Prometo acompanhar de perto essa história e contar para vocês. A última do Palmeiras, Flaco Lopes, centroavante comprado pelo Palmeiras por 50 milhões de reais, é o camisa 9 dos sonhos do River Plate. Informação divulgada nas últimas horas por César Luiz Merlo. O Palmeiras ainda não recebeu proposta, mas é possível que essa oferta apareça nos próximos dias. Resta saber se por empréstimo ou em definitivo. Você venderia? Se sim, por qual valor? Use o espaço para comentário. Esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal. Nos encontramos à tarde. Tem também programa do Nicolas à noite, a partir das 7. Tchau! Bora mudar de assunto e falar sobre o Bahia, que virou o bicho papão do mercado brasileiro. Depois das contratações de Jean Lucas e Everton Ribeiro, o Bahia está interessado agora em Caio Alexandre, meio-campista de 24 anos de idade, que pertence ao Fortaleza e que negocia há semanas com o Palmeiras. O Palmeiras tentando conseguir o menor valor, o Bahia já cacifou e cobriu a oferta do Verdão, pelo menos é o que garante o pessoal do site O Povo. Entrei em contato com o pessoal do Fortaleza para confirmar essa notícia. Ninguém quis dar esclarecimentos. A resposta que eu obtive é de que qualquer informação nesse momento pode atrapalhar as tratativas, mas existe de fato a possibilidade de Caio Alexandre pintar como reforço do Bahia. Já pensou meio campo com Caio Alexandre, Everton Ribeiro e Jean Lucas? Vai dar bom futebol, certo? Ainda tem um Cauli para completar esse quarteto. Só para arrematar sobre o Bahia, o jornalista Jonas Stelman afirmou que Caio Alexandre pode ser o camisa 9 que o Bahia busca para a temporada de 24. O Caio pertence à Juventus, está emprestado ao Frosinone e também interessa ao Palmeiras. Importante lembrar que a Juventus não tem a intenção de negociar o atleta com clubes brasileiros, mas antes de gravar esse vídeo eu conversei com um dos representantes do Caio e ele disse que o Bahia e o Palmeiras têm interesse e existem tratativas com o objetivo de convencer a Juve a fazer negócio. Fechado. E o Flamengo faz o seguinte, minha camisa tá aberta, quem pagar mais leva e tá certo. Não tá preocupado com estética de camisa, porque vai ter o PixBet aqui, o outro aqui, o Texaco, não importa. O Flamengo tá preocupado em ganhar dinheiro, parceiro. E é isso que tem que acontecer no futebol. Infelizmente no Brasil não tem patrocínio master que vai fechar a tua camisa com um patrocínio e pagando 200 milhões. Não tem. Você vai ter mais patrocínios no sovaco, não importa, mas o importante é ganhar dinheiro. E o Flamengo dá um banho no marketing do Palmeiras, que é outro que tem um canhão na mão e dirige como se fosse, sabe, um Fusca velho. É que o Palmeiras nem marketing faz, porque, na verdade, o Palmeiras não vai ao mercado atrás de publicidade. Já tem. É uma vergonha. Tá errado. É uma vergonha. Existe essa... Tá errado? Não, o Palmeiras não vai ao mercado atrás disso. Porque tem Porque a dona da Crefisa... Porque tem uma dona que apresenta então, desculpa, tô falando Palmeiras. Eu acho absurdo. A dona do clube, apresenta de interesse. Há um choque de interesse, claro. Há um conflito, como se diz. Né? É verdade. O Facicani, o Wellington Prudêncio pergunta pra você, e manda R$5, que hoje é o valor do metrô aqui em São Paulo. Boa tarde. Sabe se o Palmeiras terá algum patrocínio novo ou continuará somente com a Leila? Eu acho que eu acabei de responder pra ele a pergunta. Esquece, ninguém nem chega do Palmeiras pra fazer ninguém chega, não pra pode oferecer nada. Porque se falar, vou abrir uma licitação pra 2025, alguém acredita nisso? Porque em 2025 a presidente vai ser reeleita. Mas é o trabalho do conselho. O conselho está aberto. Tá na hora do conselho. O conselho. Os valores são outros, né? Tipo, fala, chega lá o magnata. Eu tenho um bi pra colocar na camisa do Palmeiras. Aí. De quem que é o conselho, Lelê? Não, é isso que eu tô falando que tá tudo errado, por né? Isso que quando eu falo da tudo errado, não pode. É isso que eu tô falando. Porque é o seguinte, aí você tem que dar o direito da Leila também. É o seguinte, tá? Eu tô chegando, tá, Leila, com um bi. Leila, aí eu vou botar um bi. Aí o conselho conversa com ela, conversa com o conselho. A Leila pode cobrir. Leila, você tem a prioridade que você tá colocando, você tá né? aqui. Você colocou vai dinheiro. Cobrir? Não vou. Então, não vai cobrir. Então, terminou, tchau, temos um novo patrocínio. É isso. Mas porque eu tenho percebido, meninos, que os volumes de dinheiro no futebol brasileiro têm se ampliado bastante Flávio, nos últimos 2-3 anos. A Leila veio de forma muito infeliz, né? De forma tá puxando o outro. Como ela veio de forma muito infeliz e arrogante. Quero que o Corinthians mostre que o contrato deles é maior que o Palmeiras. Tá na mesa. Se o Corinthians recusa uma proposta só do Master de 75 milhões... Tem outra coisa. Só o Master... Quanto que a Crefisa paga ao Palmeiras hoje? 84, mais bate um bônus, dá 110 no total. É muito menos do que o Corinthians fez no ano passado.
E o Corinthians está lá. E ele fez no ano passado isso. O patrocínio do Palmeiras aí, ele ficou muito barato, cara. A sorte do Palmeiras, Muito barato. e da Crefisa e da Leila. É o desempenho esportivo. Tá ganhando, exatamente. Eu pergunto para vocês o seguinte: se com o que o Palmeiras gerou de títulos nesses últimos anos em sequência, se ele tivesse com o marketing no Flamengo, não era para estar ganhando muito mais, Bernardo? Eu acho que era. Poderia, mas o Flamengo tem problemas no seu marketing também. O plano de sócio-torcedor, eu acho que é bem Não, sim, eu tô dizendo aqui. mal acostumbrado. Chegamos a uma conclusão, né? Todos podem captar mais dinheiro do que estão nesse... Se o Palmeiras em Não, 2021... toda essa análise que você fez aí serve pro Corinthians também. Ó, o Corinthians tá fazendo pouco dinheiro, pode fazer muito mais, pô. Ô, Lelê, se o Palmeiras em 20, mesmo tendo metade de torcida, juntando ali o Flamengo e o Corinthians juntos, né? O Palmeiras chega a 18 milhões, o Corinthians ali 28, 30, o Flamengo 40, enfim, não sei qual é, mas não interessa. Tô dizendo que assim, o Palmeiras é a terceira via dessa história, junto com o São Paulo, mas hoje não dá pra comparar a realidade, o Palmeiras tá muito melhor financeiramente. Mas se o Palmeiras em 2021, ele bateu na casa de 920 milhões de arrecadação com a premiação dos títulos conquistados, isso 2021. Será que 2 anos depois não daria para ele chegar ao sonho de bater um bi? Ganhando tudo como ganhou, ficando o Abel, com o marketing do Abel. Eu acho possível. Com a torcida, gente. Mas o Palmeiras contratou alguém esses dias? Alguém mais do Juventude? Vamos lá. Joinville, Não. Todo mundo querendo saber do Caio Alexandre, não vem mais? O Caio Alexandre é o seguinte, vamos lá. Rola muito que nós temos que falar o Fortaleza. Já aproveita e fala do outro Caio também. Do Caio Paulista, claro. O Fortaleza, ele deixou bem claro para o Palmeiras que por menos de 7 milhões de euros não há conversa. O Palmeiras acha que o jogador não vale isso. Então travou. E não vale mesmo. Acho que o Palmeiras está correto e tem que ter prudência, ao mesmo tempo inteligência, de ter... É o que eu falo assim, o Palmeiras cria muita novela e pouco, sabe, capítulo pra... Porque é o seguinte, beleza, eu criei uma novela. Novela Caio Alexandre. Cadê os capítulos? Porque o Caio Alexandre pode ter outros... Só tem a sinopse. Só tem lá a novela... Não, crie capítulos. O Palmeiras, se tivesse que criar uma série, ele morreria de fome. Ele não tem opção, né? Ele é o mesmo roteiro, vai ficar ali enchendo linguiça e não sai daquilo. Então, assim, sai fora. Vale 7 milhões? Fortaleza, obrigado, valeu, fique bem com o jogador. E vai atrás de uma alternativa. De outras alternativas. E travou a história. Porque aquela coisa, entre jogador e clube acertar, não adianta nada acertar com o jogador se você não vai acertar com o Fortaleza, que é dono do cara. Ponto. Sobre o Caio Paulista, tá? A informação é que deve se reapresentar agora depois das férias e fazer exame médico para assinar o contrato e fechar com o Palmeiras, tá? 3 milhões e 700, 3.800, um pouquinho mais. O Caio Paulista é do São Paulo. Do São Paulo, né? Que pertence ao Fluminense, o São Paulo tomou o chamado chapéu e o Palmeiras contratou o jogador. Ponto, tá? E sobre o atacante Carlos Vinícius, onde eu apurei que saiu de novo, o Palmeiras não fez proposta. O Caio Paulista é lateral esquerdo, né, Facinca? É o lateral esquerdo que joga como ponta, né? Ele era ponta e é um motor híbrido. E com o Diniz no Fluminense, ele virou um lateral esquerdo. Foi bem no São Paulo. Acho uma excelente Acho contratação. uma boa contratação. O Piquerez também vai estar servindo logo seleção. pode ir. O Bruno Rodrigues também é um bom nome para compor elenco, não é? Eu acho que por enquanto chega para ser um jogador nota 6, mas com potencial para virar um 7, 8. E o Carlos Vinícius não tem nada. E como eu falei anteriormente, essa história do Evander, nada também. Porque porque o Anderson Barros, eu conheço, empresário, trabalhou com ele no Vasco. Então, assim, nada. Então, o Palmeiras é muito tímido no mercado, né? É mesmo. Muito tímido, com o potencial que tem, com a necessidade que tem. O Abel deixou bem claro que ele precisa de um zagueiro canhoto, mais um meia nessa transição defensiva-ofensiva, para ser uma alternativa ao Veiga e um segundo volante ali para trabalhar junto com o Zé Rafael. Tem que contratar, sim, um baita centroavante, porque o Endrick já tá com prazo de validade contado. Validade que eu digo assim, ele vai embora agora no meio do ano. Você precisa substituir hoje um dos principais centroavantes do futebol brasileiro. Pra vaga do Arthur. Quem é esse aí? E esse aí é o Carlos... Gente... Quem é esse aí? O tal do Carlos Vinícius. É fraquíssimo. Da onde é esse cara? Fulham é a terceira opção do Fulham. Mas ele foi artilheiro uma vez do Campeonato Português. Pô, mas o Jonas também foi, não era nada disso. Então assim, sabe... Palmeiras precisa ter um pouquinho mais de ambição, porque
daqui a alguns dias retorna o elenco, vai começar o Campeonato Paulista e você vai começar de novo a trocar pneu com o carro andando. O Arthur, a história dele também, ó, a negociação não foi sacramentada pelo Zenit, porque houve uma troca de empresário. Os valores do Arthur com o Zenit ainda estão sendo discutidos. O Palmeiras, ele quer tentar tirar um turu a mais dos caras para bater de fato o martelo, que ele quer 18 milhões no cash, o Zenit quer pagar 15, mais à vista. Enfim, a história está se desenrolando. Existe um encaminhamento muito bem colocado para que ele vá embora, mas ainda não tem esse papel assinado, porque o Arthur também está de férias, tem que voltar para discutir essa última minuta contratual comprar o Palmeiras. Mas, repito, o mercado aqui da América do Sul é vasto para essas boas opções e o Palmeiras está perdendo ótimas oportunidades para rivais como o Corinthians, que fez uma contratação de um atleta que, se chegasse no Palmeiras hoje, se não fosse titular, seria uma grande alternativa ao Veiga, que é o Rodrigo Garro. Ou seja, os palmeirenses vão começar o ano chorando, como terminaram o ano passado, e ganhando o campeonato, essa desgraça. Vai como o melhor time. É o inferno. Olha aqui, o Facincani, o Quesada e Bernardo, o Santos, 11 reforços até agora, já apresentou o Fábio Carille, né, o técnico. Você pode cantar os reforços que a gente preparou para você. Outro que me veio que é importante, rapidinho. Bernard também nada no Palmeiras, hein? O nome do Bernard tá sendo ligado a Palmeiras. Bernard, alegra nas pernas. Não alegra nas pernas. Bernard. O nome dele, onde eu apurei, o Palmeiras não fez nenhum movimento, não teve nenhum interesse nesse jogador, tá? E o nome dele é muito ligado para retornar no meio do ano ao Atlético Mineiro. O contrato dele acaba agora com o Panathinaikos no meio do ano. E como eu prometi, pessoal, que estaria trazendo aqui os jogadores que o Palmeiras está negociando, tá aí o primeiro, Bernard, atacante que jogou pelo Atlético Mineiro. Palmeiras tem interesse em Bernard? Clube respondeu. Vamos ver um pouquinho da matéria aí. O atacante Bernard, que está no Panathinaikos da Grécia, recebeu procura de Palmeiras e Atlético Mineiro, garantiu o All Sport. Ainda segundo o portal, reuniões já estão agendadas para a segunda semana de janeiro. Bernard tem contrato com o clube grego até junho de 2024. A busca é pela assinatura de um pré-contrato. Assim que o vínculo dele acabar, voltará ao Brasil. Vamos aí para mais um nome que o Palmeiras está negociando. Também agora já para o meio-campo, né? Palmeiras faz sondagem por Evander, do Portland Timbers dos Estados Unidos. Pensando na temporada 2024, a diretoria do Palmeiras segue buscando alternativas para reforçar o elenco. O nosso palestra apurou que a diretoria do Verdão realizou uma sondagem nos últimos dias pelo meia Evander do Portland Timbers dos Estados Unidos. O Flamengo também demonstrou interesse na contratação do atleta de 25 anos. Então tá aí, Bernard, Evander, e também vamos falar sobre o Carlos Vinícius. Quem leva? Palmeiras e Bahia disputam atacante europeu. Palmeiras e Bahia entraram na briga para fechar com o atacante Carlos Vinícius do Fulham. A notícia não é nova, já que o Verdão consultou as bases salariais com os empresários do atleta no meio de 2023. Segundo o All Sport, o clube inglês quer emprestar ou vender Carlos Vinícius e conta com a liberação do técnico português Marco Silva. Alguns clubes da Europa também sondaram o jogador, que pode optar por retornar ao Brasil. E aí, fechando, né, mais um jogador que está no radar do Palmeiras, o atacante Aboubakar. Tá aí, ó, Palmeiras entra na briga com o Grêmio por Aboubakar. Vamos ler um pouquinho da matéria. Com o objetivo de seguir com o nome de renome internacional no comando de ataque para substituir Luis Soares, o Grêmio tem um dos alvos definidos. Trata-se de Vicente Aboubakar, que atualmente não vem sendo utilizado no Besiktas por questões extracampo. Mas o camaronês de 31 anos também passou a despertar o interesse do Palmeiras. Conforme informações de Caliel Dornelles e Diego Rossi, da Bandeirantes de Porto Alegre, o Verdão também realizou uma consulta sobre o atacante. Desse modo, o Alviverde chegou a apresentar valores para tentar trazer o autor do gol da vitória de Camarões sobre o Brasil na Copa do Mundo de 2022. Então tá aí o mercado da bola do Palmeiras, né? Palmeiras que a qualquer momento vai anunciar
o Caio Alexandre, jogador já fez exames aí no Verdão, e o Palmeiras também continua negociando, né, com o Caio Alexandre, jogador do Fortaleza. O Bahia também entrou na disputa aí para levar o meio-campista, volante. Gostou do vídeo? Deixa o seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações. Forte abraço a todos e até nosso próximo vídeo aqui no nosso canal Futebol Total Oficial.